Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um workshop Códigos e Ensinamentos do Maior Líder da História. Para você que está aqui a primeira vez, tá? Nós temos todos os nossos outros encontros aí salvos no nosso canal. Passa por eles, assiste, deixa o seu like, seu comentário. E para você que já está aqui ao longo dessas 12 ou 13 semanas que a gente está junto, cara, é um prazer a gente trilhar essa jornada juntos. E juntos nós vamos realizar muito mais, tá? Bom, não deixa de deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário, de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, porque aí você gera relevância para o nosso conteúdo e você fala para o YouTube que esse conteúdo ele tem que ser absorvido por mais e mais pessoas. E eu tenho certeza que o nosso movimento ele já está ficando cada vez maior, mas ele vai para o mundo todo, tá? Porque as ferramentas daquele que foi o maior líder da história são reais. Você precisa acreditar que é possível realizar mais com as ferramentas de Jesus, o maior líder da história, porque é princípio. É demais. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a lei do contágio. A lei do contágio, ou faça as conexões certas. Por quê? Porque a energia pega. Bruno, eu não... Como assim energia pega? Eu já ouvi falar disso, mas será? Cara, olha só o que o maior líder da história falou. Ele falou o seguinte: não há nada fora do homem que entrando nele possa fazer mal ao homem. Porém, é o que está dentro do homem, é o que sai do homem que atrapalha, que facilita ou atrapalha a realização do homem. Ele falou isso em uma ocasião, onde ele foi questionado, né, por alguns líderes religiosos por que os apóstolos dele não lavaram as mãos antes de comer. E aí Jesus mandou essa, muito forte. Imagina, olha o que ele respondeu para os caras: amigo, não há nada fora do homem que entrando no homem possa fazer mal, é o que sai do homem. Isso para algumas pessoas hipócritas, né? Que cumpriam regras tal, mas não princípios. E se a gente passar a viver sobre os princípios, você não vai mais realizar pelo suor do rosto, meu irmão. Você vai começar a realizar pelo suor da mente, pelo suor da intenção, pelo suor de aceitar o seu objetivo de desejo já pronto dentro de si, tá certo? Pela sinceridade, porque você cumpre, né, os princípios de uma confirmação também. Primeiro eu aceito, depois eu sou sincero e depois eu confirmo isso com uma ação de confirmação, com objeto de confirmação e tantas outras ferramentas que o maior líder da história ensinou para nós. E hoje eu quero te falar dessa. Não há nada fora do homem que entrando no homem possa contaminá-lo, mas é o que sai do homem que pode fazer isso, tá certo? Hoje nós vamos falar então sobre a lei do contágio. Eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente beber um pouquinho de água, aproveite, você que ainda não fez ou chegou agora, deixa o seu like aí no nosso vídeo, se inscreve no canal e comenta, tá? Eu queria muito ver os comentários de vocês, eu não tô vendo agora, mas depois eu gosto de ver os comentários, vou responder todos, tá? Legal? É bom pra gente sentir como é que vocês estão absorvendo isso e como é que tá sendo a aplicação disso na vida de vocês, tá certo? Boa noite, sejam todos bem-vindos novamente. Bom, o fato é que pela lei do contágio, não sei se você já percebeu, que a gente tende a imitar as pessoas que estão mais próximas a nós. É tipo assim, se tem alguém perto da gente, muito tenso, contraído, preocupado, a gente tende a assumir essa postura. Ao mesmo passo que se tem alguém perto da gente, solto, alegre, otimista, feliz, a gente tende a assumir também essa postura. Ora, sabendo disso, cara, a partir de hoje você tem que se relacionar com propósito. Porque tem gente que é sadomasoquista, né? Cara, gosta de quanto mais negativo tá o amigo, não importa se é amigo, se é parente, quem quer que seja, hoje você tá sabendo disso, cara. Você vai assumir a postura que o meio vai tá transferindo para você, essa carga energética. Então, sabendo que se eu tô próximo a pessoas muito negativas, eu vou tender a assumir essa postura. Ao mesmo passo que se eu estou perto de pessoas muito positivas, eu tendo a assumir essa postura. A partir de agora, é só você escolher. Por quê? Porque a gente tem essa capacidade inconsciente de assumir essa carga que o meio está transferindo para nós. A gente tem essa capacidade.
tá certo? Tomar um pouquinho de água aqui. A produção tá falando, bebe água, sua boca tá seca. Cuidado. Certo. Bom, então, sabendo disso, você escolhe com qual meio você quer se relacionar. A gente tem essa capacidade inconsciente de assumir a postura que o meio tá transferindo para nós. Isso é muito bom quando eu já estou em um meio favorável, em um meio positivo. Agora, quando eu estou em um meio negativo, isso pode me atrapalhar. Então é preciso a gente entender a partir de agora que a gente não se comunica somente com palavras, com frases e gestos. A gente se comunica também através da nossa comunicação energética. Isso é sentido, isso é percebido. Você já percebeu, por exemplo, que às vezes você entra num ambiente, só de entrar num ambiente negativo, um ambiente de briga, de discussão ou de qualquer outra coisa, de preocupação, a gente sai pesado de lá e isso reflete até na gente, né? Cara, às vezes você sai com uma dor de cabeça, pesadão, desmotivado, desanimado. É o mesmo passo que se você entra num ambiente positivo, você sai bem de lá. Por exemplo, uma igreja. Vou dar aqui um exemplo de uma igreja, de um grupo favorável, um grupo de estudos, um grupo de empreendedores, um grupo com um determinado objetivo. Vou dar, por exemplo, o exemplo do AA, o Alcoólicos Anônimos. Para os alcoólatras, o Alcoólicos Anônimos é um meio favorável para que ele pare de beber. Quantas pessoas estão ali com o mesmo objetivo, o mesmo intuito, compartilhando coisas boas com relação a isso? A mesma coisa uma igreja. É uma atmosfera favorável para que você realize aquilo que você busca, tá certo? Então a gente absorve essa carga inconscientemente e ao mesmo passo em que, como eu te falei, a gente entra, às vezes, muitas vezes sem saber, você sai de lá com essa percepção. Isso acontece por quê? Porque o meio é desfavorável e a gente se comunica através dessa carga energética. Então, todo empresário, todo empreendedor, toda pessoa que quer realizar, deveria partir desse princípio. Você já pensou um empresário que caminha sobre princípios, ele não fazer mais uma avaliação ou um teste de conhecimentos gerais específicos para determinada atividade e ele avaliar com relação a essa comunicação energética da pessoa? E ele começar a contratar funcionários, ou enfim, ou se relacionar a partir desse princípio. Aquelas pessoas que emanam essa carga boa são as pessoas que eu vou contratar. Depois eu preparo ela tecnicamente para o trabalho a ser executado. Então todo mundo deveria saber disso, especialmente eu e você, para nos relacionar. E partindo desse princípio, óbvio que a gente começou a falar disso na segunda-feira, né? Com relação ao meio favorável, a ter um meio favorável. Você sabia, por exemplo, que algumas situações, algumas coisas que acontecem na nossa vida deixam algumas marcas que viram modelo, crenças dentro de nós? Como, por exemplo, alguém que começou a empreender, quebrou e ficou com muita dívida, por exemplo. Foi uma experiência ruim. Quando isso vira modelo, lembra que eu já falei que a nossa mente, ela é programada para manter a gente do jeito que nós somos. Mesmo que aquilo não seja bom para nós, porque a nossa mente inconscientemente ela quer deixar a gente confortável. E toda vez que a gente busca o processo de mudança, ela vai se esforçar para impedir essa mudança. Porque para mudar eu saio do confortável, vou para o desconfortável com o intuito de realizar. Então quando acontece uma experiência dessa, por exemplo, um empresário que abriu um negócio, quebrou e ficou com dívida. Isso virou uma crença, virou um modelo dentro dele. Quando ele vai de novo para abrir um negócio com outras pessoas, por exemplo, ele arruma um sócio e tal, só que ele tem essa crença dentro dele. Aí o que o inconsciente dele vai falar? Ó, Bruno, eu sei que você está começando inconscientemente, tá? Eu sei que você está começando um negócio novo, eu sei que as tuas aspirações são boas, mas deixa eu te lembrar. Você lembra que você quebrou no passado e o tanto de dívida e problema que você ganhou com isso? Pode ser que isso aconteça de novo, tá? E aí eu começo a sentir aquela angústia. Tá se identificando? Cara, comenta aí comigo se você se identifica. Porque há momentos em que você não sabe o porquê, mas você tá com medo. Tá com medo, tá receoso, não quer, mas não quer, tá muito afim de realizar, sabe que vai ser bom, mas, cara, vem aquele medo, aquele receio, aquela dor no estômago.
Cara, isso acontece porque algumas coisas viram modelo. E aí, para superar esses modelos, você que já está com a gente, você já sabe que você precisa praticar a visualização, a aceitação, que é a sua projeção, projeto é semente, ser sincero e depois ter um objeto ou uma ação de confirmação. São os 3 passos para realizar. O maior líder da história falou muito disso, ele ensinou isso para nós. Então, quando você já sabe disso, ok. Mas a maioria das pessoas não sabem, e não sabendo disso, eles acabam transferindo essa energia. Esse sentimento, ele é percebido pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, quando você vai se reunir com alguns sócios para começar um negócio novo, você mesmo acaba contaminando o meio. Então, algumas coisas são necessárias. Primeiro, entender que tipo de energia você emite e transmite para o meio. Porque, como eu falei, a gente não se comunica só por palavras e gestos. A comunicação energética, ela é a mais importante de todas, porque isso é percebido. Então, que carga energética você tem transferido para o seu meio, para ele ser favorável ou não? Ponto 2. Que tipo de energia as pessoas que vocês se relacionam estão transferindo para você? Porque, veja, olha só, isso é muito sutil, tá? Muitas vezes, vê se você se identifica comigo e se identifica, escreve aí no comentário para eu entender. Às vezes você se sente tenso, contraído, negativo, mas você não sabe o porquê. Não entende. E não é para você entender porque não é seu isso. Você não tem motivo para estar tenso, preocupado, contraído. Só que o que acontece? Você, através do relacionamento, através dessa carga que foi transferida para você, você assumiu essa postura, só um minuto, através da lei do contágio, você assumiu essa postura do meio. E você não sabe por quê, porque não é seu, você simplesmente está tenso, preocupado, contraído. E a partir desse entendimento, cara, você começa a entender a importância de fazer boas, novas e certas conexões. Partindo desse princípio, de que a carga do meio, ela pode interferir em você, ao mesmo passo em que você também interfere no seu meio, através da comunicação energética, através da lei do contágio. Então, primeiro de tudo, cuidar de você, olhar para você, porque a gente tem a tendência de olhar um vídeo como esse e pensar só nas pessoas à nossa volta. Nossa, fulano é assim, fulano é assado. E a gente esquece de olhar para dentro. Lembra que Jesus, o maior líder da história, falou? Não há nada fora de você que pode te ajudar ou te atrapalhar, mas é o que está dentro de você que pode te contaminar ou te favorecer. Então, primeiro de tudo é, cara, como eu tô? Quais são as minhas crenças? Que tipo de experiência eu passei? E aí, a partir disso, fazer aquela prática de, cara, eu quero aceitar. Então, hoje no seu exercício de aceitação, de projeção, porque o projeto é semente, o meio é a terra favorável, o meio, as conexões que você faz, porque Jesus falou que é o que está fora que pode te ajudar ou te atrapalhar. Em terceiro ponto, uma ação ou objeto de confirmação. Tá certo? Você que está aí, fazendo uma pausinha para água, deixa o seu comentário, deixa o seu like nesse canal, no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, tá bom? Cai para dentro do nosso grupo do Telegram, cara, cai lá para dentro, pô, clica nesse QR Code aí, tamo junto e nós vamos realizar muito mais. E não se esquece, tá? Tem muito material aí no nosso canal, dá uma passada pelos vídeos, muita ferramenta boa que vai te auxiliar nesse processo de realização. Você quer realizar mais? Eu garanto para você, eu apliquei todas essas ferramentas na minha vida. Isso tem transformado a minha vida. E eu não estou aqui só falando de dinheiro, eu estou falando em viver bem, viver mais e melhor. Porque as ferramentas do maior líder da história, gente, você já parou para perceber, para pensar que as pessoas que mais buscam dinheiro são as que menos têm dinheiro? Esse é o processo da aceitação, cara. Quando eu falo que você vai realizar mais e muito melhor com as ferramentas do maior líder da história, não é brincadeira. Só que você não pode ser cético, cara. Você tem que se render a isso, se entregar e pôr em prática. Por que quem mais corre atrás do dinheiro menos tem? Porque aquele que tem lhe será dado.
E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Outro ensinamento do maior líder da história. Aquele que tem, fica correndo atrás. Quando você corre atrás, quando você fica pedindo sem parar, o que acontece? Você está confirmando para você mesmo. E lembra que é o que está dentro do homem que contamina o homem? Cara, isso é demais. Eu até arrepiei. É o que está dentro do homem que contamina o homem. Então, se você está toda hora buscando, toda hora pedindo, toda hora insatisfeito, o que você está confirmando dentro de você? Por quê? Aquele que tem fica pedindo? Não. Outro ensinamento do maior líder da história: toda vez que for pedir, peça como aquele que já recebeu. Por isso que quanto mais você correr atrás das coisas, quanto mais você tiver esse sentimento, menos você vai ter, porque é aquele que tem, ainda mais lhe será dado. Por isso, o primeiro passo da realização é trabalhar em um processo de aceitação. Deixa eu te falar, esse processo de aceitação, ele não é do dia para a noite. É um processo. Processo leva tempo. Você vai precisar de um tempo até aceitar aquilo que você quer dentro de você, até porque a sua mente, ela é programada para manter você do jeito que você tá, então ela vai sempre se esforçar para deixar você confortável. E confortável é como? É como você tá hoje. Para você ir para um ponto novo, você precisa desconstruir certas crenças e modelos dentro de você para construir novos. Aí sim, pô, aceitei, é isso que tá pronto dentro de mim, já consigo me sentir em posse disso. Daí então, você precisa ser sincero para saber se é isso que você quer. E vai fazer ações de confirmações ou ter um objeto de confirmação. E o meio favorável e as conexões certas, a lei do contágio, ela pode te ajudar nisso. Em que processo? De desconstruir modelos e crenças para que você se sinta bem. Então é fundamental, a partir de todo esse entendimento, você passar a se relacionar a partir de agora com um propósito. E se relacionar ciente de que existe uma comunicação energética entre as pessoas. Bruno, eu me sinto tenso, eu me sinto abatido o tempo todo. Será que não é porque você está assistindo muita televisão? Será que não é porque você ainda tá conectado a noticiário? Cara, deixa eu te falar, desliga a televisão, não se conecta a noticiário e foca naquilo que você quer. Tem umas mídiazinhas aí de rede social, tá assim, né? Covid, 2 metros, pessoas negativas, 10 metros, 15 metros, e é bem isso, cara. 100% isso. Se você continuar a se relacionar com as pessoas problemáticas, frequentando meios que não são favoráveis. Mas Bruno, eu trabalho em um lugar onde o meio é totalmente desfavorável, talvez isso pode acontecer. Bruno, eu sou funcionário, eu trabalho para alguém e no meio que eu trabalho eu não me sinto bem, é muita gente negativa. Bom, você já pode, primeiro ponto, tá? Primeiro ponto, começar um plano de ação para a saída desse ambiente. Qual que é ele? Criar uma imagem, criar um projeto, criar uma projeção de você fora desse ambiente, um ambiente muito melhor. E um ambiente até que você vai ganhar mais e positivo e favorável. O segundo ponto é ser sincero contigo mesmo. Cara, primeiro saber se você também já não tá negativo, né? Se você já não pegou a crença, porque às vezes a gente acha que o problema tá nos outros e não na gente. Deixa eu te falar, não existe nada fora de você que possa te atrapalhar, o que tá dentro de você. Bom, e aí você projetou algo novo, uma nova realidade, foi sincera, e a partir daí são 3 passos. Se você falhar em algum, não adianta, é princípio. Você vai fazer uma ação de confirmação que isso está pronto na sua vida, ou ter um objeto de confirmação. Legal? Bom, só que tem a lei do mais forte e do mais fraco, isso é física, o mais forte sempre vence. Você imagina um cabo de guerra, tem uma criança de um lado e 3 homens fortes do outro lado, quem vai vencer? Obviamente, não precisa nem pensar muito, o lado mais forte vai vencer. Ao mesmo passo em que, pela lei do contágio, a gente absorve a energia do meio. Então, se você for uma pessoa muito positiva e todos os dias você começar a se relacionar com propósito, é possível que... Opa, desculpa. É possível que você interfira na energia e na realidade do meio, porque o que está dentro de você tem poder.
Tá certo? Só que você precisa ser forte. É bom que você já identificou isso nesse caso. Identificando isso, você tem todo um plano de ação para trabalhar. E pode ter certeza, quem estiver passando por isso, por exemplo, Bruno, eu sou obrigado, né? Aliás, você não é obrigado a nada, mas eu preciso frequentar um ambiente tóxico, porque eu trabalho lá, ou porque eu tenho parentes lá, ou porque eu moro lá. Então você executa já o seu plano de ação com os 3 passos para realizar, e você também, entendendo sobre a lei do contágio, se esforça para contaminar o ambiente. Tá certo? Porque você também pode ser uma ótima ferramenta para fazer um meio favorável. Tá certo? Favorável à sua realização. Entenda que pessoas negativas nunca vai ser um meio favorável para você. Né? A gente já falou disso, depois se conecta aí, busca aí no nosso canal, o nosso workshop de segunda-feira tá falando bastante coisa sobre isso. Tá certo, pessoal? Esse era o recado que eu queria passar para vocês hoje. A lei do contágio. Nunca se esqueça do seguinte: não há nada fora de ti que pode te contaminar, mas é o que está dentro de ti que te contamina. Você assume a carga energética que o meio transfere para você, porque isso é inconsciente. Então, inconscientemente, você assume o meio. Você assume essa carga para si. E você sempre vai assumir o meio. É como você entrar no ambiente e sair de lá pesadão, tóxico, com dor de cabeça. Então, sabendo disso, a partir de hoje, você se relacionando com propósito. Porque aquele que tem, ainda mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o pouco que pensa ter, lhe será tirado. Esses são os ensinamentos do maior líder da história. Hoje a gente fica com, para mim, um dos maiores ensinamentos dele. Não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas é o que está dentro do homem que contamina e atrapalha o homem. E a gente não esquece, hein? A gente não existe só comunicação verbal e por gestos, tá? A comunicação principal, ela é energética. E quando você aprende a se comunicar por esse tipo de comunicação energética, você vence tudo que você se propõe a fazer. É impossível, porque são princípios. Se você passar a viver, se relacionar, trabalhar, se dedicar utilizando essas ferramentas, cara, eu tenho certeza que você vai realizar muito mais. Dá o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Um forte abraço e a gente se vê lá, hein? No topo! Valeu!